Saudações, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar com vocês nesta gravação e nesta ocasião quero aproveitar e compartilhar com vocês um estudo. Semana passada eu mandei um áudio para vocês de um estudo falando sobre aliança com Deus. Eu continuo hoje falando sobre aliança com Deus. Lembra que semana passada eu compartilhei com vocês de que uma aliança ela tem três partes. Ela tem a parte de dentro, a parte interna, a parte externa e a parte lateral. E disse que o nosso relacionamento com Deus também tem três partes. Hoje eu quero continuar falando sobre a aliança com Deus, mas eu quero compartilhar contigo a seguinte pergunta: o que fazer para que Deus nos restaure a nossa nação? Precisamos entender três coisas sobre a aliança com Deus. Eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vou repetir. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu quero te pedir, se você puder, pega papel, caneta ou lápis para você anotar alguns textos que eu estarei passando para você. Vamos lá então? Ler a palavra do Senhor? Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A versão que eu faço uso é a Nova Versão Internacional. Os irmãos sabem que eu prefiro usar esta versão porque é uma versão mais contemporânea que torna mais fácil para nós entender o texto bíblico. Bom, volto à pergunta que compartilhei com você no início deste vídeo. O que fazer para que Deus nos restaure? Para que Deus restaure a nossa nação? Primeira coisa que você precisa entender e que eu quero compartilhar contigo, nesta aliança, você fará a seguinte pergunta: quem somos nós nesta aliança? Anote aí. Quem somos nós nesta aliança? Qual é o nosso papel nesta aliança? Qual é a nossa função nesta aliança? Qual é o nosso dever nesta aliança? Quem é você nesta aliança? Eu quero que você pense nas seguintes expressões: se o meu povo. Se o meu povo. A resposta está aí. Se o meu povo. Nesta aliança que Deus fez conosco, nós somos povo de Deus. Você é povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 19, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, encontramos as seguintes verdades. Nós somos a geração eleita. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo exclusivo de Deus. Olha só, nós somos povo de Deus nesta aliança. Se o meu povo. Então entenda isso. Você é povo de Deus. Carregamos o poderoso nome de Jesus em nossa vida. O nosso Deus é aquele que tem poder no seu nome. É aquele que tem poder para fazer todas as coisas. A igreja precisa saber qual é o seu papel no mundo. A igreja é luz e sal. Ela tem que entender isso. Então, quero que você entenda, em primeiro lugar,
que você é povo de Deus. Deus fez uma aliança contigo e a partir desta aliança você foi transformado em povo de Deus. Certo? Segunda verdade que eu quero compartilhar com você. O que devemos fazer nessa aliança? Você sabe que você é povo de Deus. Como povo de Deus, o que você precisa fazer nessa aliança? Quais são os teus deveres nesta aliança? Eu quero que você olhe para o texto, segundo Crônicas, tá? Olha lá, segundo Crônicas. Vamos lá? Olhou aí? Capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha só. Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Olha só. O que devemos fazer nesta aliança como povo de Deus? Devemos fazer 4 coisas que estão neste texto aí. Primeiro, se humilhar. Ser humilde e se colocar sob o domínio do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Abre a tua Bíblia aí, então você anota. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Encontramos a seguinte verdade. Sejam todos humildes uns para com os outros. Olha só, a recomendação de Pedro. Pedro escreve à igreja, ele fala, sejam todos humildes uns com os outros. Aí continua, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No versículo 6 de 1 Pedro, capítulo 5, encontramos as seguintes verdades. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai nos exaltar. Ele vai nos dar honra. Ele vai nos dar a vitória que temos buscado nele. Então, você precisa se humilhar. A segunda coisa que você precisa fazer nessa aliança é buscar. Você se humilha, você reconhece que Deus é poderoso, Ele é o teu Senhor, você é servo, você é filho, mas agora você precisa orar. Você precisa dialogar com Deus, conversar com Deus. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, fala assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você precisa clamar, você precisa orar, você precisa dialogar com Deus. É a segunda coisa que você tem que fazer nesta aliança. A terceira coisa é buscar. Você precisa buscar a presença de Deus, buscar a resposta de Deus, buscar a orientação de Deus para a tua vida. Você precisa, eu preciso. Eu quero te pedir para que você abra a tua Bíblia agora em Mateus, capítulo 7, versículo 7, enquanto eu bebo um pouco de água. Já encontrou? Vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim, peçam, busquem, batam. Os 3 verbos aí, pedir, buscar, bater. Versículo 8, olha aí. Gostou daquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Busque a presença do Senhor, busque a orientação do Senhor, busque a resposta do Senhor e no Senhor. Que você vai receber, que você vai encontrar, porque a porta vai se abrir para você. A gente pode continuar falando muito mais coisas, buscar a Deus.
Mateus, ainda capítulo 7, versículo 11, encontramos mais um versículo muito bom, que eu quero que você pense nele. Diz assim: o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O nosso Pai, que está nos céus, vai nos dar coisas boas se nós pedirmos a Ele. Deus tem coisas boas para você, para mim, para nós. Porém, muitas vezes, nós não pedimos, por isso não recebemos. Pois muito bem, você precisa se humilhar, orar, buscar e se converter. Se converter aqui tem a ver com arrepender-se dos erros que nós cometemos. Eu quero te pedir para que você abra a tua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vou repetir. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Encontramos as seguintes verdades. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, você é uma nova criatura. E como nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo na tua vida. 1 João, capítulo 1, versículo 9, encontramos a seguinte verdade. Se confessarmos os nossos pecados. Converter-se, arrepender-se, tem a ver com confissão de pecados. Precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, que os nossos pecados, eles constituem em um abismo que nos afasta da presença do nosso Deus. 1 João, capítulo 1, ainda, no versículo 10, encontramos a seguinte verdade. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Todos nós pecamos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e precisamos confessar ao Senhor para que o Senhor possa confirmar esta aliança que Ele fez conosco. Bom, já vimos duas verdades das três verdades que eu falei que queria compartilhar com vocês. A terceira verdade é que se fizermos aquilo que cabe a nós, então Deus fará a parte dele. Você é povo de Deus, você tem que fazer algumas coisas, há coisas nesta aliança, coisas que são de tua responsabilidade, que se você e eu fizermos, então Deus fará a parte dele. Vejamos aqui. Dê uma olhada aí no versículo 15. Dá uma olhadinha aí. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Diz assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fará essas coisas que estão neste versículo aqui. Ele vai nos ouvir. Você vai clamar, Ele vai te ouvir. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, encontramos a seguinte verdade. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Olha só. Os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Deus ouve no sentido de que Ele responde às nossas orações. Deus ouve no sentido de responder às nossas orações.
Isaías capítulo 59, versículo 1. Anota aí. Isaías capítulo 59, versículo 1. Encontramos as seguintes verdades. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus não é surdo. Deus não é surdo. Ele pode te ouvir. Esteja você onde estiver. Esteja você com o problema que você estiver. Deus pode te ouvir. Ele não é surdo. Deus vai nos ouvir. A segunda coisa que Deus vai fazer, que cabe a Deus, é nos perdoar. Ele nos ouve e nos perdoa. Mateus capítulo 7, versículo 12, nota aí. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Mas calma aí. Deus vai nos perdoar? Sim. Só que Deus exige de nós o perdão. Deus exige de você que você perdoe aquela pessoa que você porventura está magoada com ela, decepcionada com ela, frustrada com ela. Deus quer que você perdoe essa pessoa também. Colossenses capítulo 3, versículo 13, encontramos a seguinte verdade. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Olha só, suportar uns aos outros e perdoar as queixas que temos contra o nosso irmão e a nossa irmã. Mas o texto aqui, ele fala de reciprocidade, de mutualidade. Eu te perdoo, mas eu preciso que você me perdoe também. O perdão tem que ser recíproco. O relacionamento cristão para produzir êxito, para produzir vitória, para produzir uma vida sadia, é necessário que o relacionamento seja um relacionamento de reciprocidade, é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, é amando o que se é amado. Nós precisamos pensar nestas verdades aí. Então, cabe a Deus, se fizermos a nossa parte, nos ouvir, nos perdoar e, em terceiro lugar, nos sarar, nos curar. Olha só, Deus vai nos ouvir, Deus vai nos perdoar, Ele vai nos sarar, vai nos curar. Nos sara as nossas doenças físicas, emocionais, espirituais e sociais da nossa cidade, da nossa família, da nossa nação. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículo 26. É o segundo livro da Bíblia. Abra lá, por favor. Abra lá. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Lá no final do versículo, acompanha comigo aí, encontramos as seguintes verdades. Lá no final do versículo, porque eu sou o Senhor que te sara. Porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor falando ao seu povo. Ele estava dizendo, eu sou o Senhor que sara vocês. Salmos 33, versículo 12. Dá uma olhadinha lá. Salmos 33, versículo 12. Dá uma olhadinha lá. Diz assim, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. A verdadeira felicidade de uma nação está em ela entender que o Senhor dela tem que ser o Deus eterno que criou os céus e a terra.
Deus faz a parte dele, mas você, eu, nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos crer no poder restaurador de Deus. Precisamos crer no poder restaurador de Deus. Precisamos entender quem somos nós nesta aliança. Somos povo de Deus. O que devemos fazer nesta aliança? O que cabe a nós, o que cabe a cada um de nós fazer nesta aliança. Se fizermos aquilo que cabe a nós, então Deus fará a parte dele. Versículo 15 de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, dá uma olhada lá. Abra a tua Bíblia lá e dá uma olhadinha lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, encontramos as seguintes verdades. Já lemos este texto, vamos ler novamente. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Está vendo? Você é povo de Deus nesta aliança. Você tem algo a fazer nesta aliança. E se você fizer a tua parte, Deus fará a parte dele. Então, os olhos dele estarão abertos. A oração que você fizer, esteja você onde você estiver. Esta palavra não é para o mundo. Esta palavra é para você, é para mim, é para nós que somos povo de Deus. Entenda que Deus tem uma aliança com você. Entenda que Deus fez uma aliança com você. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E até o nosso próximo encontro, quando continuaremos falando sobre a aliança que Deus fez conosco. Vamos orar nesse momento? Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela aliança que o Senhor fez conosco e te pedimos, ó Deus, que a graça de Jesus, o teu amor e o consolo do teu Espírito esteja com o teu povo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.